tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Nunca duvide da fidelidade de Deus. Por mais que pareça que ele não está sendo fiel, por mais que pareça que ele não está sendo bom, esses são os atributos imutáveis de Deus. Então, diante de qualquer circunstância, boa ou ruim, declare com a tua boca: Deus é fiel, Deus é bom, e Deus vai reverter esse quadro. A fidelidade e a bondade dele são imutáveis. E todas duas me alcançam, a fidelidade e a bondade. Eu creio na fidelidade e na bondade de Deus. Declare isso com a sua boca, não deixe nada colocar dúvida no seu coração. Vamos declarar que esse Deus é grande, que ele é grande, nossos problemas não são grandes. Grande é o nosso Deus. Vamos declarar isso? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos o teu nome engrandecer e
Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Queremos declarar que só o Senhor é o Deus eterno, Pai, sobre toda a terra e céu. Fala conosco nesta noite, manifesta o teu poder nas nossas vidas, transforma essas palavras que vamos liberar em vida, Pai. Ó Deus, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender nesta noite. Nós estamos aqui expostos ao Senhor, Pai. Nós queremos mais de Ti e menos de nós mesmos. Pai, nós desistimos de guiar as nossas próprias vidas e pedimos que o Senhor venha tomar o governo, a liderança sobre as nossas vidas, Pai. Nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Fala conosco, Pai, revela-te a nós através da Tua palavra e glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Ó Deus, que toda a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra, para a manifestação daquilo que o Senhor tem para revelar para nós nessa noite. Traga-nos entendimento, ó Espírito Santo, fala conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda distração, Pai, seja desfeita e que a nossa mente esteja cativa à obediência ao Senhor, Pai. Nós oramos para que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ai, gente, como eu estava na expectativa de poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Queridos, assim, tem hora que eu fico pensando, né, que formato é esse, né? Que formato é esse que a gente está vivendo? É um formato do coração de Deus. O Senhor disse que onde 2 ou mais estiver reunido em nome dele, ali ele está. Nós não estamos fisicamente juntos, mas nós estamos unidos de coração, nós estamos unidos na mesma palavra, nós estamos aqui no mesmo tempo expostos à mesma palavra, e por isso Deus se faz presente. É muito legal que nós podemos viver exatamente o que Jesus propôs para a mulher samaritana, quando ela perguntou aonde eu devo adorar no monte, aonde que eu devo adorar, em que lugar? Ela estava falando de local, de geografia. E ele falou, olha, nem no monte, nem em lugar nenhum, presta atenção. Eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Já não é mais estrutura. Na verdade, é disposição de coração que faz com que os adoradores do Senhor se levante, que a igreja do Senhor se levante. Então, eu quero te dizer que você está conectado numa igreja. Nós aqui, nós caracterizamos uma congregação que está buscando a Deus, nós estamos congregados juntos para adorar a Deus e buscar a palavra dele. Então, sinta-se dentro de um contexto onde o nome do Senhor está sendo invocado e onde há possibilidade dele se conectar conosco, falar conosco e operar milagres. E é isso que ele vai fazer nessa noite, gente. Eu estou muito feliz com essa palavra de hoje. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí. Vamos comigo lá em Isaías, no Velho Testamento, tá? Depois de Salmos. Você que tem aquela Bíblia na folha amarela do Salmo 91, vai mais para frente um pouco, tira do 91. Vamos lá para frente, lá em Isaías. Isaías capítulo 6, tá? Então abre aí em Isaías capítulo 6, e nós vamos meditar nos 8 primeiros capítulos, versículos só, tá bom? Mas tem uma mensagem muito profunda aqui para você. Como Deus falou ao meu coração, eu tenho certeza que Ele também vai falar ao seu coração. Vamos juntos, então? Olha lá, gente, o texto diz o seguinte, no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Versículo 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou sobre mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que tremenda essa palavra, né? Eu fico imaginando você que não tem o hábito, né, de ler a palavra de Deus, de meditar. Você deve estar falando: meu Deus, eu não entendi nada, Marina, desse texto, misericórdia, o que que é isso? Realmente, amados, presta atenção. Se nós tentarmos compreender a palavra de Deus, interpretar com a nossa mente, vai explodir a nossa cabeça. A gente não vai conseguir alcançar nenhum êxito. Mas se eu ler a palavra, chamar o autor comigo, que é o Espírito Santo de Deus, e pedir para ele me revelar, me trazer discernimento espiritual do que essa palavra está dizendo, uau, o céu se abre, a revelação vem e tudo se torna tão claro. Aquilo que parecia confuso fica nítido, claro, muito simples de ser entendido. E como Deus trouxe a compreensão desse texto, trouxe a revelação desse texto, nós vamos compartilhar nessa noite aquilo que Deus colocou no nosso coração. Primeiro, nós temos que ir para o contexto, tá? Em que momento essa história foi escrita? Primeira coisa, Isaías foi um profeta que viveu 740 anos antes de Cristo, gente. Então, segura essa informação. Isaías viveu essa história que aconteceu 740 anos antes de Cristo, e essa história fala de Cristo. Olha que loucura! Aqui, Jesus está aqui no meio dessa história. Eles já estavam anunciando Cristo, ok? Mas nós vamos chegar lá. O mais importante é você entender primeiro, então, que esse fato ocorreu 740 anos antes de Cristo. Em que contexto? Na época, Judá é onde congregava o povo de Deus, né? As pessoas que amavam Deus, que obedeciam a Deus, elas estavam ali em Jerusalém, em Judá, e Judá tinha reis, né? Vários monarcas. E Uzias, também chamado de Azarias, também conhecido como Azarias, ele reinou, ele foi um dos monarcas mais prósperos. Depois de Salomão, ele foi um dos mais prósperos que houve em Judá. E Uzias, ele reinou por 52 anos. É uma outra informação que você precisa segurar. Ele reinou em Judá 52 anos. E ele não foi qualquer rei, gente. Pensa você ter um governante por 52 anos, né? Ali liderando o local onde você está. E mais do que liderar, ele fez proezas na sua liderança enquanto rei. Vocês não têm noção. A primeira coisa que aconteceu foi uma expansão territorial violenta, porque ele conseguiu conquistar novos territórios, ele conseguiu vencer vários adversários que vinham contra Judá, ele conseguiu conquistar uma cidade portuária chamada Elate, e a partir dali houve uma grande expansão em Judá. Ele fez proezas na área de conquista territorial. Para além disso, ele trouxe inovações militares. Imagina que ele trouxe tecnologias que para a época eram assim, inalcançáveis. É como se fosse a IA hoje, sabe? O rei Uzias trouxe para Judá arco, lança, ele trouxe tecnologia de lançamento de pedras e de flechas através de estruturas de longo alcance, sabe? E ele colocou essas estruturas em torres. Ele conseguiu viabilizar a agricultura e a pecuária de Judá, porque ele criou cisternas, e essas cisternas, várias cisternas, e essas cisternas abrigavam ali, alojavam muita água, e aí podia trazer benfeitorias para a área, para a agricultura, e também sustentar o gado, né? Também a pecuária. Então, ele trouxe muita prosperidade, ele também trouxe fortificação, ele trouxe proteção para Judá, ele criou torres de vigia em ângulos bem propícios para poder proteger Judá dos inimigos, dos ataques dos povos de outras terras. Então, esse homem fez todos esses prodígios.
Ele governou 52 anos, quase uma geração, gente. Imagina o conforto de Judá, do povo que estava ali, a alegria de ver aquela cidade próspera, segura, porque Uzias era sinônimo, agora escuta o que eu vou te falar, ele era sinônimo de segurança, de prosperidade. Uzias era sinônimo de conforto, de proteção. E talvez você tenha um Uzias na sua vida. Talvez você já tenha se apegado a um Uzias. Talvez você tenha colocado toda a sua expectativa e a tua fé naquela pessoa que sempre transmitiu segurança para você, sempre proporcionou prosperidade, sempre proporcionou conforto, né? Provisão. Uzias era isso, ele tinha esse simbolismo para Judá. Porém, no final do seu reinado, ele começou a ficar muito orgulhoso, ele se achou melhor do que o próprio Deus. E por isso, ele acabou morrendo leproso. A vaidade, o orgulho pode nos matar, a autossuficiência, né, a arrogância, o achar que pelo sucesso que eu tenho, eu nem preciso de Deus. Pois é, Deus permitiu que ele experimentasse um pouco da finitude humana, da fragilidade humana, e com todo esse poderio bélico, né, com todo esse reinado próspero, ele morreu. E quando ele morreu, Judá ficou vulnerável, Judá ficou desesperado, o povo de Judá se desesperou, porque eles começaram a perceber que eles estavam vulneráveis diante dos inimigos. Meu Deus, e agora o que vai ser de nós? Tantos anos de prosperidade, de segurança, de alegria, de conforto, e agora? Meu Deus, nós estamos perdidos. Eles entraram em pânico, em angústia. É isso que o primeiro versículo fala, no ano da morte do rei Uzias. Nesse ano, houve pânico e desespero em Judá. Porque o homem da segurança havia morrido, o homem da proteção e da provisão havia morrido. E aí eu queria parar um pouquinho e pensar. Eu queria que você refletisse aonde estão as suas expectativas. Em quem você tem depositado a sua fé e a sua esperança. Porque homens são limitados. Qualquer um que não seja Deus, uma hora ele vai faltar, uma hora ele vai falhar. E você vai se ver como o povo de Judá desesperado. E a gente muitas vezes não entende, a gente entra em crise, né? Quando o dia da ausência, da perda, quando o dia da frustração, o dia do medo chega, né? O dia da escassez, da vulnerabilidade chega, a gente entra em pânico. Quem poderá nos salvar, não é isso? Pois é, nem Uzias, nem Chapolin Colorado, ninguém podia salvar aquele povo. E aí Isaías, o profeta Isaías, olha o que acontece com esse homem, que foi quem relatou, quem escreveu, quem registrou essa história. Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então, a primeira informação que eu tenho, e antes de qualquer coisa, eu tenho mais um contexto para te passar. Isaías era primo de Uzias, tá? Além de estar debaixo de toda essa segurança do rei, ele era parente de Uzias. Ele era primo primeiro de Uzias. Então, tinha também uma relação afetiva com o rei que havia morrido. Então, a dor dele era ampliada, ok? Mas olha o que ele diz no ano da morte do rei Uzias. Eu vi a glória eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Primeiro dado importante. Quando Uzias morreu, Isaías correu para o templo. Ele correu para o lugar onde se busca Deus. Eu não sei o que você faz no momento da crise. Eu não sei o que você faz no momento da dor. No momento das angústias, da solidão, eu não sei o que você faz.
Mas seria muito bom que você seguisse o conselho de Isaías, que você corresse para um ambiente onde o Senhor é invocado. Ele correu para o templo. A gente às vezes corre para o divã, né? A gente vai direto para um terapeuta, para um psicólogo, né? Para um mentor. A gente vai para um amigo. Outros vão para o tigrinho, outros vão para as drogas, outro vai para a cama, não é? Outro vai para a comida, outro vai. Cada um vai para uma compulsão, para um lugar de alívio, né? De liberação de dopamina, não é assim? Mas ele não. Ele não. Ele correu para o templo. E ele diz o que ele viu lá no templo. Ele diz que ele viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. O que isso significa, queridos? Deus agora convida Isaías para também viver numa outra dimensão que não só a natural. E é esse o convite para mim e para você. Enquanto nós formos apenas pessoas naturais, nós vamos viver na mediocridade. Nós vamos viver, assim, abaixo da linha da racionalidade humana, sabe? Da viabilidade humana. Nós podemos ir além. Eu posso transcender, porque eu e você, nós somos transcendentais. Nós somos espirituais. E nós precisamos ativar o nosso espírito. Nós precisamos sair dessa visão do natural, que só vê o que está diante dos olhos, só alcança o que o raciocínio pode processar. Nós temos um QI muito pequeno frente a um Deus ilimitado. Se eu só acreditar naquilo que eu entender, naquilo que a minha lógica me explicar, nosso Deus, mas eu vou ser muito medíocre. Eu vou ser muito limitado. Eu não vou experimentar o sobrenatural. Eu não vou conseguir ver a glória de Deus. A primeira coisa que fez Isaías ver a glória de Deus é que ele foi para o lugar certo, e você hoje está no lugar certo. Você está aqui no lugar onde a glória de Deus está sendo invocada. Aqui você é um candidato a ver a glória de Deus. E Isaías, então, entrou numa outra dimensão e os olhos espirituais dele se abriram. E ele, agora o foco dele não estava mais na perda, não estava mais no desespero, na angústia como o povo de Judá estava. Ele conseguiu ver algo muito maior, muito mais transcendental. Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E Deus estava dizendo para ele, não importa se os tronos da terra estão vazios, se eles têm permuta, se eles trocam, eu não saio do meu trono. Eu estou no governo, Isaías. Eu não perdi o controle da sua história. Não importa se Uzias morreu, importa que eu estou vivo. E sou eu que governo, não é ele. Sou eu que governo a sua vida. E é por isso que você não precisa ficar desesperado. Ah, porque a economia está desse jeito, porque a política é desse jeito, porque a geopolítica está desse jeito, porque agora é uma guerra, agora é outro. Gente, tira os seus olhos, tira o foco disso. Porque é exatamente isso que a mídia, que o controle social quer de você. Que você foque nas coisas visíveis e naturais, porque isso vai gerar pânico, isso vai gerar angústia, como estava Judá, vai gerar luto no teu coração, isso baixa a sua imunidade, isso te deixa vulnerável. E Deus está falando, meu filho, minha filha, entra em outra dimensão. Eu quero que você olhe agora o mundo com outros óculos, com outras lentes. Eu quero que você veja que também existe um mundo espiritual aonde eu governo. E eu governo de lá a terra. E sou eu que estou no governo da sua vida também. E nada está descontrolado, não. Você não teve perda, você está tendo uma grande oportunidade. No tempo do luto, no tempo da aparente perda, no tempo da aparente desgraça de Judá, foi o tempo em que Isaías viu a glória do Senhor. Olha que coisa linda. Às vezes, no momento de maior dor da nossa vida, é quando nós vamos ter as maiores experiências com Deus. É quando nós vamos conhecer um Deus que nós nunca conhecemos antes. Nós vamos ver Ele de uma forma como nunca vimos antes. Porque nós estamos no lugar certo. Nós estamos aqui na presença dEle e Ele vai se manifestar. E a Bíblia diz aqui que as abas das suas vestes enchiam o templo, ou seja, isso fala da onipotência, da onipresença de Deus. Ele enche o lugar. Ele não deixa espaço para mais nada. A glória dele enche a tua vida, a glória dele está enchendo a tua casa agora, está enchendo o teu coração, a tua mente.
A presença de Deus, ela é tão real como eu que estou aqui te falando. Você pode não ver como o ar que você não vê. Você está respirando, mas você não toca no ar, mas ele é real, não é? Então, Deus também é real, por mais que você não o veja. O mundo espiritual é real, por mais que você não entenda e não veja. E Deus aqui chama Isaías para viver numa outra dimensão, como ele espera de mim e de você, que a gente não fique só no natural. Olha só o que acontece no versículo 2. Isaías começa a ver serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama. E o templo se encheu de fumaça. Gente, que experiência. Nem Steve Spielberg conseguiria fazer isso. Porque isso aqui não é natural. Todo esse relato são de manifestações sobrenaturais. Anjos são reais. Os serafins, eles voavam. Ele viu os serafins voando em torno do trono de Deus. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas os pés, e com 2 voavam. Sabe por quê? Porque isso fala de reverência. Eles não tinham coragem nem de olhar para Deus. Tamanho era o poder, a majestade, a santidade de Deus. A reverência dos anjos. E muitas vezes eu e você somos tão irreverentes, né? Tão escrotos, né? Quando a gente fala de Deus. E os próprios anjos se mostraram tão reverentes. Isaías estava tendo visão espiritual dos anjos. E ele fala de um movimento muito lindo. Ele diz que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Primeira coisa que é importante você entender. Por que santo, santo, santo? 3 vezes santo. Porque nós estamos falando de uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que é o mesmo Deus, com funções e manifestações diferentes. Santo, santo, santo. Isso é a reafirmação de um dos maiores atributos de Deus. O que significa ser santo? É um Deus que não é impuro, que não tem sujeira, que não tem iniquidade nele, não há trevas nele, nenhum pingo de trevas nele. Ele é luz, apenas luz. Não há trevas em Deus. E aquele que quer se relacionar com ele não pode ir com impurezas, com sujeira. Eu não sei como é a sua vida, mas eu sei como foi a minha vida, toda a minha vida. Teve um dia que eu me encontrei com a glória de Deus e eu me desesperei como Isaías, porque quanto mais eu via a santidade dele, mais eu via a minha impureza. O quanto eu tinha inviabilidades para estar na presença dele. E eu precisava da ajuda dele para poder me aproximar dele. E como ele foi bondoso e amoroso. Como ele quer ser também com você, porque o desejo dele é ter um relacionamento de intimidade conosco. Mas é importante que você entenda que ele é santo. E que não é de qualquer jeito que nós podemos ir para a presença dele. Nós não podemos ir com sujeiras. Nós não podemos ir com a mochila da nossa história. Eu preciso mudar de vida e buscar ser como ele é. Eu preciso cada dia buscar ser mais parecida com ele para poder me aproximar dele e receber da parte dele a purificação que eu preciso para estar na presença dele. Tudo isso nós vamos falar aqui hoje. E ele chama um dos nomes de Deus, diz que ele é o Senhor dos Exércitos. Primeiro, o Senhor é aquele que manda, e quem tem juízo obedece. Será que Deus é Senhor da tua vida? Porque ele é o Senhor dos Exércitos. Significa que ele quer guerrear as suas guerras. E ele nunca perdeu uma guerra. Muitas vezes eu e você temos fracassado em muitas áreas, porque a gente tem pelejado as nossas guerras. Nós temos lutado as nossas guerras. A gente não tem entregado as nossas guerras para Deus. Se nós entregarmos as nossas lutas para ele e confiarmos nele, nós vamos ver a glória de Deus nas nossas guerras. Porque ele nunca perdeu nenhuma guerra, ele é o Senhor dos Exércitos.
Primeiro, ele quer ser Senhor da nossa vida. E depois vencer as nossas guerras. E olha só a perspectiva dos anjos. Olha só o que os anjos diziam. Toda a terra está cheia da sua glória. Gente, vão comigo aqui. Olha que loucura. Olha que loucura. Porque toda a terra estava cheia de pânico. Não é isso? Os ímpios tinham morrido. O povo estava desesperado. Né? A opressão estava sobre o povo. O desgoverno em Judá. Não tinha esperança, perspectiva de futuro para o povo. E os anjos dizendo que toda a terra está cheia da glória de Deus. É nessa hora que eu preciso escolher com qual lente eu vou ver a minha história. Eu posso olhar para a minha história e falar, meu Deus, quantos boletos para vencer, meu Deus, a minha mãe no hospital, meu Deus, eu ainda não tenho o apartamento que eu gostaria, não tenho o carro que eu gostaria, meu Deus, tanta coisa eu poderia ver, mas eu opto em ter visão espiritual. E quando eu coloco os óculos de Deus, eu olho para a minha vida e falo, toda a minha vida está cheia da glória de Deus. Uau! Aonde você vê crise, eu vejo oportunidade da manifestação da glória de Deus. Enquanto Judá se via em crise aqui no mundo natural, estava instaurado o caos, os céus diziam, gente, calma, a glória do Senhor já encheu toda a terra. Existe uma proposta de manifestação da glória de Deus na sua vida, em substituição ao caos, ao desespero, ao pânico. Eu sei que parece loucura tudo isso que eu estou te falando, não é? Não parece assim que eu estou falando, meu Deus, Marina está falando de extraterrestre. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu preciso que você abra a tua Bíblia comigo. Abre aí a tua Bíblia em 1 Coríntios. Bota o dedinho em Isaías que nós vamos voltar para lá. Mas vai lá em 1 Coríntios 2,14. Eu preciso... Se você não... Eu vou ler aqui. Se você não quiser abrir, anota para você ler depois, para você ver que o que eu estou falando está na Bíblia, tá? Primeira carta aos Coríntios, isso lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz, porque a sua cabeça deve estar assim, gente, eu não estou entendendo nada. Gente, que loucura. O que a Marina está falando? Meu Deus, que texto é esse? Né? Então tá, a Bíblia, já capturando o seu pensamento, ela já deixou registrado. Então vamos lá, 1 Coríntios 2,14, olha bem. Ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Amado, se você não está entendendo, é porque ainda você está no campo do natural. A Bíblia está dizendo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. Está te parecendo loucura tudo que eu estou falando? Um templo se enchendo de fumaça, os umbrais se movendo com a voz daquele que clama. Pois é. Dentro da perspectiva natural, isso tudo parece loucura. Mas dentro da perspectiva espiritual, isso é tão natural. Isso é tão simples. Isso é possível. Eu estou falando para você de um Deus que disse, haja luz e houve luz. Que criou o universo. Que um dia abriu um mar vermelho e um povo passou a pé seco no meio do mar. O mar abriu e fez duas paredes. É desse Deus que eu estou te falando. Eu estou te falando de um Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos através do seu Filho Jesus e multiplica e alimenta 5.000 pessoas. Que dá vista a um cego de nascença. Que diz para Lázaro, morto há 4 dias, vem para fora. Que anda sobre as águas. Que acalma o mar. Que acalma o vento e que dá jeito na sua vida. Esse Deus que parece irracional, é irracional para mim e para você, e ainda bem que ele é. Que ele não cabe na nossa racionalidade, senão ele seria muito pequeno. Eu estou falando de um Deus transcendental, um Deus infinito em poder, em onipresença, onipotência e onisciência. Esse Deus, olha só, eu vou continuar, hein? Eu vou voltar ao texto para você entender. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Entende que não é entender, é discernir? Não é compreender, não é interpretar.
é receber a revelação da parte do Espírito. Para isso, eu preciso me conectar com Deus. Eu preciso ouvir Deus. E existe um caminho para isso acontecer, o caminho da intimidade. Como é que eu vou ouvir a tua voz se eu não paro para te ouvir nunca? E aí vai uma notícia, tá rapidinho aqui. Uma notícia, dia 23, anota na tua agenda. Viu, Tchai? Chegou nosso dia. Selma, chegou nosso dia, hein? Dia 23, uma segunda-feira, agora, depois do carnaval, nós vamos ter o nosso primeiro encontro para mergulharmos no conhecimento de Deus. Então, eu estou te convidando, todos vocês aí que queiram participar, dia 23, online, às 20 horas, uma segunda-feira. E eu vou deixar gravado, porque tem pessoas que, por causa do fuso horário que a gente tem aqui, gente, Havaí, Tailândia, Brasil, e vai vir outros países aí também. Aí tem, às vezes, o fuso horário não bate, mas eu vou deixar gravado, você só vai se matricular na turma. E aí eu vou disponibilizar para você num horário que fique melhor para você. Mas naquela semana você vai estar junto com a gente no conhecimento, tá? Então, queridos, eu só posso amar quem eu conheço, quem eu tenho intimidade. E ali eu vou receber a revelação de quem ele é. Eu preciso buscar essa revelação. Quando eu vou na direção da glória de Deus, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Primeira coisa é a perspectiva. Eu não olho mais para o caos. Eu consigo ver que a glória de Deus está na minha vida, a glória de Deus está na minha família, a glória de Deus está enchendo toda a terra, a glória de Deus está sobre o Brasil, a glória de Deus está sobre esse diagnóstico, a glória de Deus está sobre esse relacionamento. Eu só consigo ver a glória de Deus. E eu sei que onde ela está, milagres acontecem. Aí, olha o que acontece no versículo 5, gente. Já estamos chegando na reta final. Olha o que acontece no versículo 5. Então eu disse, Isaías dizendo, né? Então eu disse, ai de mim, que estou perdido, olha aqui para mim. A primeira coisa, o primeiro sinal de que eu e você nos encontramos com a glória de Deus, estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, é que eu assumo a responsabilidade sobre os meus atos, eu não transfiro mais. Eu não digo mais, eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Eu sou assim porque eu fui abusada na minha infância, porque eu fui rejeitado, porque eu fui traída, ou passaram a perna porque meu sócio fez isso. É por isso que eu estou nessa condição. Eu não transfiro mais. Eu agora tenho autorresponsabilidade. Eu consigo olhar para dentro de mim e dizer, eu estou nessa condição. Eu vou falar a verdade agora. Eu estou perdido. Para de se justificar. Para de transferir responsabilidade. Para de dizer o que não é. Isso aqui não é rede social. Isso aqui não é Instagram que você precisa forçar o sorriso para dizer que está bem. Diante de Deus, você precisa ser verdadeiro. Porque esse é o primeiro passo para eu ver a glória de Deus e ver milagre. Ver a transformação de um tempo de desgraça, de perdas, de dores, e se transformar em glória, em visitação do poder de Deus. Na hora que a glória de Deus veio, Isaías falou, meu Deus, eu reconheço que eu não sou nada, eu estou perdido. Você tem humildade para reconhecer que você não é Deus, que você não dá conta da sua vida? Que a real é que você está perdido. Você até maqueia. Você até engana você mesmo. E acha que engana muitos. Mas Deus sabe que você está perdido. E você também sabe. Então, o princípio da virada na nossa história é nós encararmos a verdade e declararmos para Deus e confessarmos a verdade. Dizer, Senhor, eu reconheço, eu estou perdido. Eu sou uma mulher de lábios impuros, ou seja, eu tenho impureza, eu tenho iniquidade, eu tenho pecado na minha vida. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não estou sozinha nessa, não. Eu consigo perceber a miséria que também está em volta de mim. Mas ele não inverte, porque o normal é que todo mundo fala assim, eu sou desse jeito porque eu habito no meio desse povo. Eu sou fruto desse meio. Não, não. Isaías faz o contrário. Ele diz, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. E ainda consigo perceber a miséria que está em volta de mim, eu não estou sozinho, meu Deus.
A pior das realidades é essa. Eu enxergo a minha miséria e eu consigo ver que o meu marido também está na roubada, a minha mãe, meu tio, meu parente, meu vizinho, tanta gente precisando ter um encontro com a glória de Deus. Não sou só eu. Mas eu estou perdida, eu não tenho solução. E é muito legal isso, sabe? Quando eu e você reconhecemos que o rei Uzias morreu, que não tem ninguém que possa nos salvar, que a verdade é que nós estamos perdidos, que nós precisamos de Deus. E na hora que ele confessa isso, ele fala, o que eu vou fazer? Não tem saída para mim. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Essa condição em que eu e você estamos, ninguém está isento dessa condição. Nós estamos perdidos. Eu e você temos batido cabeça. E agora mesmo, nesse momento, você está diante do Senhor dos exércitos. Você está vendo a glória de Deus. Você sabe que Ele pode virar a sua história. Mas ainda estamos na condição de perdidos. Aí, no versículo 6, olha o que acontece. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. A solução veio do céu. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Uau! O problema foi resolvido, mas não foi resolvido com autoajuda. Não foi resolvido com Freud, com Lacan, com Jung, não foi resolvido através de um guru, através de uma seita, de uma religião. Não. O que a Bíblia diz aqui é que a solução veio do céu. Um anjo trouxe do altar. Altar é lugar de adoração, é onde Deus está. Um anjo trouxe uma brasa viva. Você pode anotar essa palavra? E tocou nos lábios de Isaías. Porque aqui é a porta. Os lábios, quando ele fala de lábios impuros, é porque a boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca expressa o que está na nossa alma. E quando ele diz que o anjo veio com uma brasa viva, que brasa viva é essa, Marina? Brasa me fala de fogo purificador. Quando você tem o ouro, né, que é uma joia preciosa, mas ela tem impurezas, você coloca a brasa, o fogo embaixo, e aquele ouro derrete, toda a impureza, ela emerge, ela sai do ouro, e ele fica puro. Então a brasa é o fogo purificador, e ela está viva. Quem é o fogo purificador vivo que desceu do céu para nos livrar da nossa iniquidade e do nosso pecado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz que ele veio do céu. Jesus, o Filho de Deus, veio na terra. Ele é a brasa viva que veio do céu e pode tocar na minha vida e na sua vida e nos liberar de toda culpa. É ele que pode tirar toda dor, toda a sujeira do meu passado. Às vezes a gente olha e não gosta nem de lembrar das coisas que a gente fez, pois Jesus tem poder para nos purificar. Então, presta atenção. Se você já viveu algum processo de purificação, se você acha que pode se autopurificar, se você acha que alguém tem a receita da purificação, esquece. Você está diante de uma falácia. Nós precisamos decidir se nós vamos andar na verdade ou na mentira, ou no engano. Jesus é a brasa viva do altar de Deus que veio na terra para tocar na minha vida, na sua vida. E só Ele tem poder para nos purificar. Se não for por Jesus, você nunca será purificado. Pelos seus esforços, você não tem condições de se purificar. Nunca, nunca, nunca. Só através de Jesus. Por isso eu preciso conhecê-lo, porque Ele vai nos dar o caminho de nós termos arrancado a nossa iniquidade, nosso pecado, e assim podermos nos relacionar com esse Deus que é santo. Eu só posso entrar nesse ambiente se eu me limpar da minha iniquidade, do meu pecado. E eu não consigo fazer isso por mim mesmo. E eu não é pelos esforços humanos, é pela graça. Sabe o que é graça? É de graça, é um presente, mas eu preciso receber o presente. Como que eu faço para receber? Uai, eu não estou falando para você? Dia 23 nós vamos mergulhar no conhecimento de Deus.
no conhecimento de quem é Jesus e qual é o projeto dele para a nossa vida. Nós vamos, no final do nosso encontro, responder 2 perguntas: quem eu sou e para que eu existo. Mas para isso, hoje, você precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Só Ele arranca a nossa iniquidade, só Ele tem poder para nos purificar. Então, quem pode tirar a culpa, o medo, a angústia, quem pode tirar a sujeira, as suas memórias doloridas, quem pode restaurar a sua história é só Jesus. Essa brasa viva vem e toca nos lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Quem pode te dar perdão? Quem pode liberar perdão? Algum líder religioso pode liberar perdão para a sua vida? Esse tempo já passou, essa crença já não existe mais, né? Quem pode te perdoar é o Senhor Jesus. Ele tem poder para liberar perdão para a sua vida e tirar todo o peso da sua história. Ele pode dar uma folha em branco. Sua história não acabou. Jesus, ele tem o poder de te dar de presente uma folha em branco e uma caneta e dizer: vamos começar a história de novo? Vamos começar agora? Era uma vez uma linda menina, um lindo rapaz, e ele vai começar uma nova história na sua vida. Mas eu preciso entender que a solução para a minha vida não vem de mim, não vem de ninguém da terra, não vem de nenhum rei Uzias, vem do céu, do trono de Deus, vem da manifestação espiritual e do amor de Deus para com a minha vida. Ele é que providencia a purificação, ele limpa de todo pecado, e nesse momento, olha que coisa linda, Deus abre o coração para Isaías. E essa confissão de Deus para Isaías ecoa para nós hoje. Olha a dor do coração de Deus. Ele diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Ele está dizendo: eu quero comunicar aos homens o meu amor. Eu quero dizer para eles que eles não precisam fazer nada, nenhum esforço humano vai fazer com que eles saiam da condição de miseráveis, de pessoas com dores, com desespero, nada. Mas aquilo que eu tenho no céu pode liberar a vida deles, pode levar eles para uma nova dimensão. Mas a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai falar essa mensagem? Quem vai comunicar aos outros? Agora ele diz para Isaías: Isaías, não fique contente apenas de eu purificar a sua vida. Eu quero te dizer que eu preciso de você, Isaías, para comunicar o meu amor para outros. E um homem que tem um encontro com a glória de Deus, ele se coloca disponível. Ele diz aqui, ele responde, e eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse aqui é o máximo da glória. Esse aqui é o topo da realização humana. Você quer chegar na excelência da sua vida, você quer ter vida em abundância, começa a olhar para o lado. Não fique satisfeito apenas em buscar a Deus para você, para aliviar suas dores, mas se coloque disponível para Deus, para ser o braço que Ele vai usar para tocar no outro. Eu disse para vocês aqui no início, né, logo que a gente entrou, eu estava com a minha mãezinha e eu estava curtindo com ela hoje o melhor momento dela. Ela sorriu para mim, ela falou naturalmente comigo, se comunicou muito bem comigo, e eu estava ali assim, beijando ela. De repente eu levei um sonzinho com um pendrive dos louvores que ela gosta. Aí eu liguei o louvor bem baixinho para não incomodar a senhorinha que estava lá do lado. Bem baixinho, de repente, aquela senhorinha que eu fui lá outras vezes e ela nunca esboçou uma fala. Ela fica ali, né, com a alimentação, como que é? Alimentando-se por sonda, né? E ela estava ali com a boca aberta, toda esticadinha, já assim, fim de vida. E de repente, eu ia ali com mamãe curtindo e ela gritou assim: Jesus, me ajuda! Não com essa clareza, mas falou: Jesus, me ajuda! Assim. Eu levei um susto, gente. Eu olhei para o lado. Falei: meu Deus, a velhinha falou. Ai, Jesus, me ajuda. Eu larguei a minha mãe. Eu estava vendo a glória de Deus ali. Eu estava curtindo o melhor de todo esse tempo com a minha mãe. Eu larguei e me voltei para aquela senhorinha.
Fui na testa dela, assim, fiz carinho e falei, vó, eu posso invocar a presença de Deus na sua vida? Ela fez assim, ó. E eu comecei a orar por ela. E eu falei, Jesus, visita ela aqui com a tua glória, visita ela com teu amor. Meu Deus, envolve ela agora com teu abraço, faz ela sentir a tua presença, alivia toda a dor, meu Deus, faz ela sentir o teu amor. No final ela falou, amém, obrigada. Eu fiquei muito chocada, porque eu nunca vi ela falar. Mas naquela hora eu percebi que o meu amor por Jesus me moveu na direção dela e me fez largar o amor da minha vida, que é a minha mãe. Sabe, quando você sai do seu umbigo, quando você tira você do centro, você já não é mais o foco, mas você consegue perceber que você tem amigos também com dores. Você tem pessoas que precisam também conhecer e vivenciar a glória de Deus, viver o sobrenatural, sair desse âmbito de mediocridade do natural. E você começa a resgatar, você traz essas pessoas, você envia o link dessa reunião, desse encontro de fé para outras pessoas. Quando você começa a fazer isso, isso é sintomático. Quando você começa a convidar outros, quando você não vem sozinho, é porque você recebeu verdadeiramente a glória de Deus. E você agora está imbuído do mesmo propósito que está no coração de Deus, que é alcançar outros. Eu não olho mais só para mim, porque eu estou vendo a glória de Deus. Eu desisti de ver a vida com a lente do natural. Eu desisti de ver a vida como todo mundo vê. De ver a política, a economia, de ver o meu futuro de forma natural, porque é muita mediocridade ver dessa forma. Essa é a palavra. É muita mesquinhez, é ver muito pequeno. Quando você amplia a sua visão e você entra na dimensão espiritual e olha com as lentes de Deus, a sua história, o propósito que ele tem para a sua vida, você vai se alegrar mesmo em tempos de perdas. Mesmo quando o rei Uzias morrer. Porque você percebe que o rei Uzias também é falho. Aquilo que você depositou a sua fé, sua esperança, sua confiança por 52 anos, morreu. Porque morre, tudo que não é Deus morre. Todos os outros são falhos. Todos os outros não vão corresponder nem 1/3 das suas expectativas. Só Deus pode fazer isso. Eu te desafio a buscar viver uma experiência com a glória de Deus. A ver a manifestação do poder e do amor de Deus na sua direção. Ver o toque do Espírito de Deus na sua vida. E Ele trazendo a provisão, Ele trazendo a purificação, Ele trazendo a conexão com você novamente. Tudo que Ele quer é se manifestar para você. Talvez você tenha crido fielmente e com todas as suas forças no rei Uzias até hoje. Naquilo que é falho, naquilo que uma hora não vai funcionar, na hora que você mais precisar, ele não vai estar do seu lado. Mas se você colocar a tua confiança e a tua fé em Deus, você vai se surpreender. E no dia da maior dor, vai ser o dia da maior glória, onde você vai ver a glória de Deus, a presença dEle. Eu tive essa experiência. Num tempo de maior dor da minha vida, eu senti o envolvimento do Espírito de Deus, me abraçando, me consolando, me dando força. E foi Ele que me trouxe até aqui. E no meio da minha dor, eu abri a boca e ainda falava do amor dele para outras pessoas. Porque a minha perspectiva de mundo, a minha cosmovisão é outra. Não é a natural, é a sobrenatural. Eu te convido para esse ambiente. É acessível a mim e a você. Tudo que Deus quer é que você busque. Porque Ele vai se revelar. Ele está doido para se revelar para você. Eu posso dizer que Ele é muito mais do que você possa imaginar. Mas fica o desafio. O Senhor hoje te convida a sair desse lugar do medo, da insegurança, da falta de provisão, do desespero porque Uzias morreu. E viver a maior experiência da sua vida, talvez no momento de maior dor da sua vida. A glória de Deus se manifestará. E ele começa como um homem desesperado e termina como um missionário, alguém que está levando uma missão para outros, levando a voz de Deus, o toque do amor de Deus, porque Deus não vai se materializar, Ele vai usar a mim e a você
Agora mesmo, quem está falando com você é Deus. Não sou eu, não olha para mim. Eu não tenho poder nenhum para fazer nada por você. Eu só estou emprestando a minha boca e o meu coração para ele se revelar para você. E ele está te atraindo para esse lugar. Lugar de amor, de aceitação, de transformação, de mudança. Lugar onde tem vida e vida em abundância. Que Deus possa te abençoar ricamente nessa noite. Eu não gostaria que você saísse agora porque é um momento sobrenatural que nós vamos viver agora. Se você entendeu o que Deus quis dizer para você, eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar agora. E nós vamos pedir a Deus para que a gente possa viver a mesma experiência que Isaías. Porque ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Do jeito que ele fez com Isaías, ele pode fazer comigo e com você. Ele pode nos levar para essa dimensão sobrenatural a qualquer momento. Basta nós darmos liberdade para ele fazer isso. Você quer viver essa experiência com ele? Provar e ver de que Deus é bom. Experimenta. Experimenta. Você não tem nada a perder. Experimenta. Vamos falar com ele? Feche os teus olhos. Oh, meu Deus. Que coisa maravilhosa. O Senhor dos exércitos. Deus dos deuses. O Senhor que é santo, santo, santo. Apenas com uma oração, o Senhor vem até nós. O Senhor vem a nosso alcance. E o Senhor visita cada um de nós no nosso desespero, na nossa angústia, Pai. Porque a nossa perspectiva, a forma de ver o mundo, Pai, é o que temos de informação nas redes sociais, na televisão, nos jornais. E isso traz pânico, desespero para nós. E muitas vezes, Pai, nós corremos para tantos lugares, mas hoje o Senhor nos mostrou a fórmula, Pai, de virarmos o jogo da nossa história. Nós precisamos correr para a Tua presença, para o templo, lugar da manifestação da Tua glória. E nós estamos aqui, Pai, no lugar da manifestação da Tua glória. Nós estamos aqui conectados, invocando a Tua presença. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste na vida de cada um que está aqui, Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Isaías, revelando primeiro a sujeira que tem nele, para que ele possa ser purificado. E dando a ele, dando a nós também a sensibilidade que o Senhor deu a ele, Pai. De percebermos que existem outras pessoas também, Pai, com dor, com desespero, com sujeira e que precisam de ajuda. E que nós possamos nos colocar, Pai, à disposição do Senhor, para ajudarmos também, não apenas sermos ajudados, mas ajudarmos outros, Pai. Ó Deus, que a glória que vai nos visitar nessa noite, que já está nos visitando nessa noite, também, Pai, reverbere na vida dos outros que nós amamos, que o Senhor possa nos usar de forma que nos próximos encontros, Pai, eu use o meu dedo para poder atrair novas pessoas para estar diante da Tua glória. A opção sempre será delas, Pai, de buscar ou não, mas a minha parte eu vou fazer, que é convidá-las, que é estar com elas, é gastar o meu tempo pensando no outro, porque enquanto eu penso no outro, o Senhor faz na minha vida. Ó Deus, muda, Pai, as perspectivas, muda, Pai, os valores, muda, Pai, a forma de ver o mundo, nos dê as lentes do Senhor. Empresta o Teu amor, Pai. Faz um transplante, muda o nosso coração. Nós somos muito egoístas, Pai. Ó Deus, tira essa perspectiva natural e nos faz, Pai, pessoas com a visão sobrenatural da vida. Ó Deus, muito obrigada pela revelação da Tua palavra. E que ela possa alcançar, Pai, acolhida nos corações. Que cada pessoa aqui possa sair daqui hoje com a consciência clara de que o Senhor é acessível e que o Senhor, tudo que o Senhor mais quer é se manifestar nas nossas vidas, principalmente no momento de maior tragédia da nossa história, no momento de maior desespero. O Senhor quer mostrar que tudo está no controle do Senhor. Outros reis podem cair, mas o Senhor permanece no governo, no controle da nossa história. Obrigada por esta palavra de vitória e de vida para as nossas vidas, Pai. E traz-nos uma semana de vitória, de conquista, de renovo, de transformação. Obrigada, Senhor, pelo milagre que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelas orações respondidas e que o Senhor possa alcançar cada coração nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém
Queridos, olha, nós vamos mandar uma ficha de inscrição. Se você não receber, vê com quem te convida e sempre está aqui. Fala, cadê? Eu quero participar também desse grupo. É comigo. Você vai estudar comigo. Tá? A gente vai ter uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Mas nós vamos estar juntos, entendendo quem é Deus. Qual é a de Deus? O que Ele quer para mim? Que história é essa? Como é que eu estudo a Bíblia? Como é que eu entendo Deus? Tchai, chegou o nosso momento, hein? A gente nessa guerra, né? De saúde, tudo, mas agora acabou as férias, tá, gente? Selma, acabou as férias. Renata, vamos voltar com toda força. Então, dia 23 vai ser nosso encontro inaugural, às 20 horas, ao vivo. Depois, quem quiser assistir, a gente vai deixar gravado, mas ao vivo, dia 23 às 20 horas, mas eu preciso que você preencha aí, vai chegar aí no seu WhatsApp a ficha de inscrição para a gente saber exatamente o perfil das pessoas que vão estar conosco, tá? Vai ser um prazer ter você, e se você conhece pessoas que têm sede de conhecer a Deus, essa é a oportunidade também, converse conosco, e aí a gente avalia a possibilidade, porque o grupo também tem limite, né? Não vamos colocar um grupo muito grande, mas aí a gente conversa sobre isso, combinado? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelas orações e até semana que vem, se Deus quiser.